aleluia, com um sorriso, para aquele abraço gostoso que só você sabe dar. Demonstra a alegria de estar na presença de Deus e de rever o teu irmão, como alguns aqui que nós estamos, aleluia, revendo nesse ano, que desde o ano passado que a gente não vê, né? Desde o ano passado que a gente não viu alguns irmãos aqui. Mas graças a Deus, que Deus nos trouxe essa noite para nós louvarmos e engrandecer a esse Deus maravilhoso. Amém? Então abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 16. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 16. Nós vamos ler, glória a Deus, somente o versículo de número 33. João, capítulo de número 16, a partir, somente o versículo de número 33. Quantos acharam, digo amém bem alto? Amém! Oh, glória, aleluia. Então diz assim a palavra de Deus: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Você não pode repetir esse versículo todos numa só, no 3, olha só, vou mostrar para Jesus que a gente está bem afinadinho, bem ensaiadinho. No 3, todo mundo numa só voz. 1, 2, 3. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pode aplaudir a Jesus nessa noite? Mas a palavra vai dizer, é só os vencedores. Mas esse aplauso de vencedor vai ser tudo, é bem alto, é bem forte. Abrir a sua boca e dizer, glória, 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 glória a Deus. Amém? Vamos quebrar 2013 com os pulmões assim, bem forte mesmo, gritando, reivindicando as nossas bênçãos. Foi profetizado que nós seríamos vencedores, mas os vencedores têm que entrar em porta. Bem, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, louvado e agradecido seja teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de nós falarmos da tua palavra, de nós aprendermos um pouco mais de ti. Oh, Senhor, eu me coloco diante, meu Deus, da tua santidade, diante do teu trono, e coloco aqui diante da tua igreja, meu Deus, e eu declaro publicamente que se teu Espírito, meu Deus, não falar nessa noite, não sairá nada daqui, será uma simples retórica, uma simples pregação, mas não é isso que nós queremos, meu Deus. Nós queremos algo de profundo, nós queremos algo nessa noite que verdadeiramente vai nos dar um ânimo, meu Deus, para nós iniciarmos esse ano, meu Deus, e não digo nós engrenarmos, porque nós engrenamos em 2013, mas carecemos de ti. Por isso eu te peço, meu Deus, fala conosco, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém? Abre a tua boca e profetiza para o teu irmão assim, mas aquela voz de profeta, enche o teu pulmão e você vai dizer para ele, esse ano já é o ano da tua vitória. Não, mas é da tua vitória. Oh, glória! Nós estamos apenas, aleluia, ratificando aquilo que nós já profetizamos desde o final do ano passado, ao qual nós profetizamos ano de conquista, ano de vitória, ano de grandes realizações. Nós profetizamos várias coisas e eu creio que muitos aqui já estão vivenciando essa concretização das promessas e das bênçãos de Deus. Quando Jesus Cristo, ele veio em carne, e eu quero fazer uma pesquisa rápida aqui, quantos aqui acreditam que Jesus veio em carne? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem está levantando a mão aí, amém? Quase todos, 99%. Mas pode levantar a tua mão, irmão, pode levantar a tua mão, porque eu profetizo não, eu declaro
Jesus Cristo veio em carne. Se eu estou declarando isso publicamente, eu estou pregando pelo Espírito, porque a palavra de Deus diz que todo aquele Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é um espírito do diabo. Mas todo aquele espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é o Espírito de Deus. Então eu estou confessando, então isso eu coloco publicamente. Eu estou aqui mediante e sendo apenas um intermediário do Espírito Santo de Deus para abençoar a tua vida. Amém? E o próprio Jesus, quando estava em carne, ele profetizou vitórias, ele profetizou sobre gerações, ele profetizou e determinou a salvação de todo o ser humano. Ele profetizou que um dia ele iria voltar para arrebatar a sua igreja, mas ele também não nos deixou ser enganados. E nós aqui, o ministério dessa igreja, não está aqui para enganar ninguém. Nós estamos aqui para dizer que somente no ano de 2013 nós teremos só vitórias. Será tudo um mar de rosas, será tudo mil maravilhas. Irmão, eu poderia chegar aqui para massagear o ego de todo mundo aqui e toda hora profetizar: olha, você vai ter sombra e água fresca. Amém? Então eu profetizo: aqui vocês vão ter sombra e água fresca. E meu irmão, eu tenho certeza que seria glória para tudo quanto é lado. Mas não foi só isso que Jesus nos deixou. Ele nos deixou provisões, ele nos deixou uma esperança de que nós iremos para um lugar melhor. Ele nos deixou esperanças que o dia de amanhã será muito mais abençoado do que o dia de hoje, muito mais do que o dia de ontem. Mas ele falou assim, entende? Mas ele também alertou no versículo ao qual nós temos lido aqui: tenho motivo para que em mim tenhais paz. E Jesus veio para trazer paz, mas ele falou assim: no mundo tereis aflições. E o que é aflições para nós? Jesus Cristo diz: teremos bênçãos? Teremos sim, mas passaremos por dificuldade, passaremos por momentos difíceis. Se você for fazer uma reflexão do ano de 2012, muitos foram abençoados, mas também passamos por crises, também passamos por dificuldades. Mas eu quero declarar sobre a tua vida: se você está aqui, é porque você passou pela crise. Se você está aqui, é porque você passou pelas dificuldades e está aqui glorificando o nome do Senhor. Se você está aqui, é porque você é mais que vencedor em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu quero falar hoje sobre dificuldades. Dificuldades significa o quê? Tempestades que vêm sobre a nossa vida. Então eu quero colocar um título nessa mensagem. Eu tenho certeza que se você prestar atenção e se você aplicar sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, você vai passar um ano de dificuldade, de lutas, mas também você vai aprender muito a como sair vitorioso dessas aflições. E o título que eu quero colocar é: vencendo e aprendendo nas aflições. Amém? Então, incentiva o teu irmão aí e fala para ele assim: vencendo e aprendendo nas aflições. Você vai sair daqui craque em derrotar e vencer as aflições nessa noite. Você vai sair daqui tendo a plena certeza de que a dificuldade virá, mas em compensação o escape também virá. Então eu quero falar aqui sobre algumas tempestades que aconteceu na Bíblia, e cada tempestade eu também vou destacar no título ao qual ele vai se aplicar na tua vida. E quando você passar por isso, você vai lembrar: o pastor Marcos naquele dia lá comigo falou que talvez eu estou profetizando que você vai passar por isso. Eu estou apenas te alertando: se você vier a passar por algum tipo de tempestade, você vai lembrar e você vai aplicar a palavra de Deus e você vai vencer essa dificuldade. E a primeira tempestade que eu tenho conhecimento aqui na Bíblia, eu quero que tu abra a palavra de Deus aí, em Jonas, amém? Só queria que me botasse eu fico na briga aqui com a Bíblia, né? Eu não sei se eu pego ou fico aqui, é só levantar um pouquinho aqui, amém? Glória a Deus por isso. Jonas, lá no Antigo Testamento, Jonas, capítulo de número 1, fala sobre justamente um homem chamado Jonas, o profeta Jonas. Olha a sua Bíblia aí, que eu vou ler aqui a partir do versículo de número 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu
até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles a Tarsis, de diante da face do Senhor. Agora olha o versículo de número 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Acho que eu estava melhor um pouquinho o microfone antes, tá? Então estou ouvindo bem? Eu não estou tendo retorno aqui, mas eu vou gritar mais do que eu grito, né? Mas está vendo para ouvir aí? Tá, né? Amém. Então olha só o versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então a primeira tempestade que nós vemos aqui, que vem sobre a vida do homem, e eu não preciso ler todo o contexto, porque eu creio que todos nós aqui conhecemos sobre a vida de Jonas. Jonas, um grande profeta, a qual Deus mandou pregar para Nínive, mas ele, ao contrário, em desobediência à palavra de Deus, ele foi para onde? Foi para onde? Então, se Deus está te mandando ir para Nínive, não vá para Tarsis. Amém? Não vá ao contrário da palavra de Deus. Eu poderia aqui pregar sobre Jonas, eu poderia aqui pregar sobre o que aconteceu com ele. Nós sabemos que por causa da sua desobediência ele foi parar dentro do estômago ali de um grande peixe. Mas eu não quero falar aqui sobre a vida de Jonas. Eu quero aqui falar sobre a vida desse capitão aqui que deixou Jonas entrar no seu barco. Porque há tempestades que entram na nossa vida porque nós deixamos elas entrar. Porque Jonas não entrou como um penetra, Jonas não entrou escondido, mas no versículo de número 3 fala que Jonas pagou, pois, a sua passagem. Ele foi diante ali do capitão e pagou a sua passagem. Mediante esse pagamento, o capitão deixou entrar no seu barco um desobediente. Então, às vezes, tempestades vêm sobre a nossa vida porque nós deixamos e nos relacionamos com pessoas desobedientes. Então, eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Como é que está o teu barco? Porque o barco aqui, ela representa a tua vida. O barco ali era a própria vida daquele capitão. O barco ali representava da onde provinha o seu dinheiro, o seu sustento. O barco aqui representava às vezes dias e dias no alto mar, carregando pessoas. Mas aquele barco começou a afundar, porque ele deixou entrar um desobediente na sua vida. Então eu quero te perguntar nessa noite: quem é que você está convidando para entrar no teu barco? Quem é que você está convidando para entrar na tua casa? Porque nem é todo mundo que nós devemos convidar para ir para a nossa casa. A Bíblia diz que não devemos sentar na mesa dois vezes. E tem pessoas que andam com desobediente, tem pessoas que não falam, não convivem, não aceitam a nossa fé, e você convive com ele. Jonas, ele acreditava no Senhor, mas ele estava em desobediência, mas a culpa era daquele capitão. E às vezes o barco que a nossa vida está afundando não é culpa dos outros não, é a nossa culpa. Sabe por quê? Porque nós temos que nos relacionar com pessoas de fé. Nós temos que nos relacionar com pessoas saudáveis. Nós temos que nos relacionar com aqueles que acreditam que Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos, mas hoje ele ressurgiu, ele ressuscitou, é vivo e está com o seu corpo glorificado. Todos aqui acreditam que Jesus está com o seu corpo glorificado e que está intercedendo pela tua vida. Se você crê, eu te convido para entrar no meu barco. Eu te convido para você entrar na minha vida. Por que eu ando com o pastor José? Por que eu ando com, eu sempre andei com a pastora Karen? Porque eles profetizam a mesma fé que a minha, são pessoas idôneas. Por que eu estou sempre aqui? Às vezes eu brinco com um grupo de jovens, com um grupo de louvores. Por quê? Porque eles estão no barco. E pessoa que está no teu barco, ela tem que estar na mesma direção que
tem que ter a mesma visão, ela tem que acreditar nas tuas promessas, ela tem que acreditar que o dia de amanhã será muito mais abençoado que o dia de ontem. A pessoa que está no teu barco, ela tem que acreditar em você. E às vezes, por nós não vigiarmos, nós acabamos até de contar coisas íntimas da nossa vida a pessoas que não querem o teu bem. E eu aprendi uma coisa, isso eu aprendi na prática, é aquilo que você fala, aquilo que você confia para alguém, essa pessoa, ela pode usar aquilo que você confessou para ela e jogar contra você mesmo. Porque você vai se defender, você vai falar, e a pessoa falou assim, mas naquele dia, a gente estava conversando ali, e você me disse que fez aquilo. E aí você, poxa, mas eu pedi para você não contar para ninguém. Mas quando você conta algo da tua intimidade, a torcida do Flamengo, ela sabe de tudo, fica sabendo. Não só a torcida do Flamengo, tá? Mas a torcida do Vasco, do Fluminense e do Botafogo. Ou seja, o Brasil inteiro fica sabendo da tua intimidade. Sabe por que isso? Porque alguém sempre tem um amigo que ele confidencia. Olha, o pastor Marco me confidenciou isso, mas não fala para ninguém. Aí o outro, olha, o amigo do pastor Marco confidenciou, mas não fala para ninguém. E assim vai. Então nós temos que tomar cuidado até com aquilo que nós falamos. Tem coisa que devemos falar, tem coisa que devemos chorar no ombro do amigo, tem coisa que nós devemos falar para a pessoa mais perto, mas tem coisa que você tem que dobrar o teu joelho e no pensamento e confidenciar só para Deus, porque o melhor amigo do teu barco chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é teu amigo. Então aquele capitão, ele tinha planos. Aquele capitão, ele tinha uma viagem, ele estava ganhando dinheiro, mas de repente veio uma tempestade. E diga uma coisa, tem tempestade na nossa vida que é Deus que envia, por causa da desobediência. E te digo mais, que se você conviver com desobediência, você está trazendo aflição para a tua vida. Aquela aflição não era, aquela tempestade não era para o capitão, não era para aqueles homens que não tinha nada a ver com isso. Às vezes você está passando por tempestade e você não tem nada a ver com isso. Às vezes você está passando tempestade porque você permitiu que o desobediente ou que coisas que não agradam a Deus penetre dentro do teu barco. E tome cuidado que o barco não é só a tua vida, mas esse barco também pode ser a tua família. Esse barco pode ser pessoas, até parentes mais próximos, que você fala, coitadinho dele, deixa ele ficar um tempo aqui em casa, e de repente a coisa começa a complicar. Meu irmão, a intimidade da tua casa é você, teu marido, tua esposa. A intimidade da tua casa é com teus filhos. É a família constituída por Deus. Passou disso, não é de Deus. A palavra de Deus diz sim ou não. Não é isso? Ou é sim ou é não. Mas é a família que tem que decidir isso. E às vezes nós queremos trazer e pegar opiniões de fora para tentar mudar a nossa vida. Mas eu quero declarar nessa noite que o maior conselheiro que nós temos chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Quer confidenciar? Quer pedir uma opinião? Quer pedir uma solução para o teu problema? Peça para Jesus que Ele vai resolver. E olha só que história, aquela aflição, aquela tempestade, como eu falei, não era. E sabe o que ocasiona? Tempestade ocasiona perdas. O versículo de número 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. E olha aqui, e lançaram no mar as suas fazendas que estavam no navio. Tempestade causa perda. Ele fala, vamos jogar tudo que nós temos, vamos jogar fora os nossos pertences, vamos jogar fora do barco aquilo que nós pertencemos, para ver se o barco não afunda, para ver se essa tempestade vai passar e nós vamos sobreviver. Tem coisas que nós perdemos na nossa vida que não é para perder. Nós perdemos porque estamos na desobediência. Desobediência causa perdas. Tem coisas que nós devemos tirar da nossa vida, mas é quando Deus manda.
Mas tem coisas, irmão, que nós ganhamos e que nos pertence e estamos perdendo. Tudo por culpa de trazer uma desobediência para a nossa vida. Aqueles homens perderam as coisas por culpa do capitão. Não foi só por culpa de Jonas, não. Foi por culpa do capitão. Porque ele, como capitão, ele devia ter selecionado aqueles que iam para o barco. Ele tinha que selecionar a sua tripulação. Irmãos, você tem que selecionar aqueles que andam contigo. Você tem que selecionar sim aqueles que estão lá no teu trabalho. Porque às vezes, para agradar as pessoas, nós recuamos. É aquele shopping que você não bebe. Amém? Às vezes você fica com vergonha daquele convite. Não, vamos ali, você não vai beber, você só vai sentar, você só vai. Não, tá bom, é por vergonha, vai sofrer perdas, vai sofrer, está levando tribulação. Você vai se sentar de pessoas, porque aquele convívio não é mais teu, aquele lugar onde você está frequentando não é mais para frequentar, aquele lugar onde você fala, mas só vou dar uma passadinha. No outro dia, eu estava conversando com o rapaz que está fazendo a obra lá, aí, conversando com ele, rapaz está um pouco desviado, mas que está voltando, eu pregando para ele. E eu falei, cara, tem que tomar cuidado para não ficar se sentando, porque vou te dar um exemplo. Tinha um vizinho lá, eu tocou uma música alta. Aí o cara, não, eu sou evangélico, estou voltando. Daqui a pouco aquela música ele estava assim. Então, daqui a pouco ele vai estar dançando aí. Aí eu falei, tá vendo? Mas sabe por quê? Porque a nossa mente, ela, se a gente não estiver fixado, não estiver ligado, não tiver a nossa mente ungida, a nossa mente é vaga. Tem pessoas aqui, né, que a gente está brigando, mas você sente quando ela está prestando atenção, não está. Porque às vezes a pessoa fica assim, está olhando, quando a pessoa começa a olhar muito com o ponto fixo assim, o corpo está aqui, mas a mente está lá fora. E se nós não estivermos vigiando, daqui a pouco você está lá com o pezinho assim, ó. Né? Você está no barco, mas o teu pé já está lá no mar, ó. O pezinho está lá olhando. Então, irmão, não adianta, tem que estar ligado. O capitão tinha que estar ligado, irmão. Eu vou te dizer uma coisa aqui: esse barco que é a tua vida, você é o capitão. Fala para o teu irmão assim: nesse barco, você, mas fala assim para ele, meu assim, ó, você é o capitão. Só entra na tua vida, só entra no teu barco quem você quiser. Você tem essa autoridade, você tem que ter esse discernimento. Não, irmão, mas sabe, eu vou dar uma festinha lá em casa, é evangélica, mas eu tenho uns parentes que também bebem. E aí, como é que a gente vai fazer? Mas a casa é minha. Eu é que determino o que vai entrar para comer, para beber. Eu é que vou determinar o que vai tocar lá no CD, na vitrola, seja lá. Né? Eu é que vou determinar o que vai ligar na televisão. Hoje, está passando o Jorge, eu não perco o Jorge. Então, meu irmão, não vem, mas vem na tua casa. Não é? Porque chega lá e se torna dono da tua casa. Então, quem determina as coisas na tua casa é você. Não tem que ter vergonha de falar, não. Sabe por quê? Porque senão o barco começa a afundar. E quando o barco começa a afundar, você começa a perder coisas. Tem coisas que nós perdemos que não era para perder, irmão. Tem coisas que nós perdemos por causa da desobediência. Então, o capitão, ele trouxe um desobediente. Selecione com quem você anda. Selecione com quem você está conversando. Selecione com quem você está se relacionando. Principalmente, aí eu volto aí para os jovens solteiros que estão namorando. Não é isso? Antes de casar, seleciona bem. Sabe? Às vezes você pode estar trazendo um Jonas para a tua vida. É melhor ficar um tempinho sozinho aguardando no Senhor do que agarrar o primeiro Jonas que aparecer. Não é isso? Porque depois que casou já era. Né? Aí o Jonas vai ter que aguentar pro resto da vida. Não é isso? Então, selecione as tuas amizades, selecione a pessoa. Não é isso? Quando o coração começar a bater
Veja se essa batucada não é o tum-tum aqui dos tambores, ou é aquela batucada lá na portela que estão querendo levar você para lá. Porque tem a diferença, irmão. Não é isso? Como é que está batendo o teu coração? Só os solteiros agora. Como é que está batendo o teu coração aí? O coração está batendo para aquela pessoa que você está paquerando, para aquela pessoa, esse é o meu príncipe, essa é a minha princesa. Então toma cuidado para ver se não é um Jonas da vida, porque Jonas tem que ser jogado no alto mar. E sabe o que eu aprendo aqui também? Não é isso? Que quando você detectar um problema, você tem que se livrar do problema. Você tem que se livrar do problema. Olha o que aconteceu. Olha aqui o versículo de número 12. E ele disse, quando detectaram o problema ali, o problema era Jonas, olha só, levantai-me e lançai-me ao mar e me aquietará. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Olha o versículo de número 13, eu fiquei pasmo quando eu li isso aqui. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se esbraveceu cada dia. Ou seja, detectar o problema era Jonas, tinha que jogar para fora. Ele mesmo falou, eu sou o problema. Mas entre o versículo de número 12 e o versículo de número 13, pode ter se passado alguns dias, porque a Bíblia diz que eles remavam mesmo assim, ou seja, teimaram em conviver com o problema. Irmão, detectou o problema, joga fora, elimina logo, corta o mal pela raiz. Jonas é você, sou eu, mas continuavam a remar, continuavam com Jonas dentro do barco. Tem irmão que está há anos convivendo com problemas, mas não tem coragem de arrancar o problema. No outro dia eu vi até um pastor aí que estava pregando, e eu achei até engraçado. Ele chamou ali os pessoal para orar, e a pessoa orando, ele falou, tem gente, sai problema, e ele orando, sai problema, vai embora problema. Aí a pessoa está tão acostumada com o problema, ela está mandando a gente embora, vamos embora, que amanhã tem que acordar cedo, e vai embora com o problema para casa. Tem gente que gosta de sofrer. Perdoa a palavra, parece masoquista, né? Que gosta de apanhar, gosta de sofrer. Não é isso? Gosta de sentir dor. Detectou o problema, mas continua ali. Tem gente que gosta, eu estou doente, eu estou passando mal, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, meu Deus, coitado de mim. Tem gente que tem automiseração. Tem gente que parece que gosta de passar por problema para chamar a atenção das outras pessoas. Então, em nome de Jesus, nessa noite, você vai jogar fora o Jonas que está te adorando. Então, por favor, não olha para o teu marido aí não, tá? Não olha para ele não. Eu estou falando do Jonas, não, eu estou falando problema. Eu estou falando problema da tua vida. Você tem que detectar onde é que está o problema na tua vida. Se você quer ter o ano de 2013, não jogue os teus pertences. Não jogue fora aquilo que você já conquistou, mas jogue fora aquilo que está impedindo a tua vitória. Então a primeira tempestade que nós detectamos aqui é a tempestade da desobediência. Eu quero falar sobre uma segunda tempestade. Abra a sua Bíblia aí, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo. Aleluia. Glória a Deus. A partir do versículo de número 35. Marcos 4, 35. Aleluia. Glória a Deus. Acharam o Evangelho de Marcos 5, 35? Eu quero falar sobre uma outra tempestade aqui. E naquele dia, acharam? Sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Quem disse? Hein? Vocês estão afogando aí? Tem alguém que está fora do barco aí? Quem é que disse aqui? Passemos, já é tarde, disse, passemos para outra margem. Quem foi que disse aqui? Isso. Então, passemos, quer dizer, ele liberou uma palavra.
Aleluia. Glória a Deus. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, e assim como estava no barco, e havia também com outros barquinhos. Olha só, preste atenção aqui. Jesus disse para eles: passemos, porque Jesus estava no barco. Então, quando Jesus manda você ir para o alto mar para enfrentar uma tempestade, você tem que acreditar nele. Sabe por quê? Porque ele liberou uma palavra de vitória. Se ele disse para você: caminhe, vá, é porque tem vitória para você. Não fique com medo. Porque tem gente que Deus fala, vai, e a pessoa fica com medo, porque o ser humano tem medo do desconhecido. O ser humano tem medo de se arriscar. O ser humano, ele tem medo, aleluia, do que está por vir. Então essa tempestade que está aqui, essa tempestade, se Jesus mandou ir, vai. E olha, que nós vemos aqui, e ele, deixando a multidão, levaram consigo, mas e havia também o que com ele? Outros barquinhos. Ou seja, aonde você vai, tem outras pessoas também. Aonde você vai, tem pessoas te seguindo. Então, quando Jesus estava no alto, daqui a pouco, Jesus estava, não vou ler tudo, porque a hora não nos permite, mas quando Jesus, ele estava ali no barco, sabe o que aconteceu? Todos estavam dizendo, ih, ele vai dormir, ih, ele está dormindo. Mas aí Jesus se levanta aqui e todo mundo falando, mestre, não te importa que perecemos? Aí ele fala assim, por que sois tão tímido? Ainda não tem de fé? E sentiram um grande temor. O que Deus está falando aqui, essa segunda tempestade, se Deus mandou, você tem que ir. E Deus está falando aqui nessa noite, tem tempestade que vem na sua vida para mostrar quem é o teu Deus. Porque no meio da tempestade, nós trazemos experiência. Aqueles homens ficaram com medo. Então eu pergunto para você, como você se comporta diante da tempestade? Como você se comporta quando o mar se levanta com a tua vida? Porque tem gente que fica igual, aleluia, igual esses homens aqui. E agora? Quem poderá nos salvar? Quem é que está? Quem poderá nos ajudar? E Jesus ali no barco. Irmãos, se Jesus mandou você atravessar, seja lá o que for, atravessa, porque ele está no barco contigo. Quem é que tem Jesus aqui no barco da glória a Deus? Então atravessa, profetiza de novo o teu irmão. Jesus está no teu barco, não temas. Jesus está no teu barco, não temas. Ainda que a tempestade seja grande, ele já liberou a palavra de vitória, irmãos. Quantas palavras de vitórias já foram liberadas aqui no final de 2012? Eu contei aqui várias. Eu perdi até a conta. É o som da conquista, é o som da libertação, é o som de não sei o que, é o som não sei o que lá. Eu sei que é tanta unção de coisa aí, que eu falei assim, meu Deus, se cumprir tudo, eu estou bem na parada em 2013. Vou estar bem mesmo. Não é isso? Mas isso, irmão, quando nós liberamos essa palavra, não vem da nossa mente, não, nós liberamos pelo Espírito e temos que acreditar nas promessas de Deus. Mas tem gente que fica, e aí, vem a tempestade, e agora? E aí, Jesus? Jesus, a palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então você acredita ou não acredita na palavra de Deus? Você acredita que quando você sai do teu trabalho, quando você sai para ir para a padaria, para o supermercado, você acredita que você não está sozinho? Você não está sozinho, não. Porque o anjo do Senhor está acampado ao teu lado. Você acredita que quando a tempestade e dificuldade vem contra a tua vida, você não está sozinho nesse barco, não. Porque Jesus, ele convidou você a entrar no barco, ele convidou. Passemos para o outro lado. Eu abro a minha boca e profetizo sobre a tua vida. Jesus Cristo já liberou a palavra de vitória. Irmão, tem tempestade que vem na tua vida para mostrar quem é o teu Deus. Tem tempestade que vem na tua vida para mostrar a grandeza do teu Deus, porque se não acontecer nada
Tem irmão que fala, a gente vai cumprimentar ele, e aí, só vitória? Não é só vitória, meu irmão. Se tiver só vitória na vida, tem alguma coisa errada. Porque tem luta, mas eu quero declarar aqui que quanto maior a luta, maior é a tua vitória. Quanto maior é a tempestade, maior é o testemunho que você vai dar. Então não tema, não fica dizendo, Jesus está dormindo, ai Jesus, né? Ai Jesus, mas Jesus está no barco, irmão. Jesus, ele está contigo. Foi ele que te levou para essa tempestade, foi ele que te colocou no meio lá do furacão, foi ele que te colocou no meio da dificuldade, foi ele que te colocou lá para ele dizer que ainda há Deus em Israel. E nós somos israelitas espirituais. Você é um israelita espiritual. Nós espiritualmente, nós somos descendentes de Abraão. E só entra no céu, só entra no paraíso quem é descendente de Abraão. E só entra no paraíso através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por mais feio que seja o inimigo, se é que tem inimigo bonito, né? Mas por mais cara de mal que ele tem, por mais feia que seja a tempestade, sabe de uma coisa: Deus não te colocou na tempestade para você afundar, mas Deus te colocou lá para te dar vitória. Se Ele liberou, Ele vai te dar vitória. Ainda que você tenha se esquecido das suas promessas, mas Ele não se esqueceu daquilo que Ele prometeu para você. E está ali aqueles homens, está ali aquele homem, e agora? Então a segunda tempestade que nós estamos vendo aqui, se Ele mandou você passar, é porque Ele já liberou a palavra de vitória. Profetiza para o teu irmão. Hoje você vai profetizar muito para o teu irmão. Profetiza. Ele já liberou para você a palavra de vitória. Oh glória! Terceira tempestade. Hoje vamos passar todas as tempestades aqui. Segura aí que eu estou dando horário. Vou terminar no horário aqui. Antes de terminar, antes de da meia-noite, a gente vai passar pelas tempestades aqui. Mateus, capítulo de número 14. Aleluia. Vamos entrar numa outra tempestade aqui. Quem já recebeu a vitória nas duas tempestades aí? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Mateus, capítulo de número 14. Tem uma tempestade boa aqui, rapaz. Todo mundo gosta de pregar em cima dela. Eu quero ver passar por essa tempestade. Pregar é fácil, né, irmão? Eu quero ver passar por essa tempestade. Mateus, capítulo de número 14. Aleluia. Eu vou começar no versículo 22. Não vou ler todas, porque nós conhecemos aquela passagem que Jesus anda por cima do mar. Olha o versículo de número 22 de Mateus, capítulo número 14. Agora aqui já é diferente. Olha só. E logo ordenou, olha só, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e foram adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Duas coisas aqui, diferente da outra tempestade. Primeiro, a outra ele convidou. Essa aqui ele está ordenando. Entendeu a diferença? Tem coisa que Jesus pede, mas tem coisa que Jesus ordena. Porque aqui, essa palavra ordenar, também algumas traduções aqui, ele obrigou. Porque para obrigar, os discípulos não queriam entrar no barco, os apóstolos não queriam entrar no barco. Vamos lá, vocês vão sozinhos, dessa vez vocês vão sozinhos. Aí, natural, eu ir sozinho, eu não, vai você. Pedrão, que deve ter sido lido, mas Jesus, nós vamos sozinhos, não, eu só vou se Jesus faz. Meu irmão, tem coisa que Deus não pede, tem coisa que Deus ordena. Se Deus ordenou, vai, porque Ele vai também te dar vitória. Ele ordenou. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que tem tempestade que vem para mostrar que o tempo não é teu, mas o tempo é de Deus. Tem hora que nós falamos assim, mas Jesus, eu quero
agora, e bate o pezinho, faz beicinho, eu quero agora. Mas não é o teu tempo, irmão. Fala assim, não é o teu tempo, irmão, é o tempo de Deus. Aí chora, mas eu quero. Jesus não me deu, o culto não foi abençoado, o pastor não falou aquilo que eu queria ouvir. Porque não é tempo de Deus de entrar na tua vida. Porque é aqui que Ele estabeleceu, tem tempo, tem hora, tem dia, tem mês, tem ano marcado. E quando chegar esse dia, não tem tempestade que vai impedir a tua vitória, porque foi Deus que liberou. Então, se Ele ordenou, vai. Ele mandou, vai. E uma outra coisa que eu vejo aqui, Ele mandou ir. Mas Ele ficou lá, na boa, Ele ficou lá, me livrei desses apóstolos, cara chato, toda hora me perguntando as coisas. Não, aqui diz, irmão, e o discípulo, olha aqui, e despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já estava ali só. Ele mandou os discípulos ir, mas ele ficou intercedendo pelo discípulo. Se Deus mandou, você vai, porque nesse exato momento agora, Jesus está intercedendo pela tua vida. Na tempestade, no meio da tempestade, não fique chorando, não fique resmungando, não fique igual aquela hiena lá que a gente viu lá no desenho. Ó vida, ó azar, eu sou um desgraçado. Aí vem aquela nuvenzinha e chove, e vem relâmpago, e quem está do teu lado também recebe um azar danado. Não, você tem que permanecer firme. Você fala, foi Deus que mandou, foi Deus que mandou. Se Deus mandou, eu não vou afundar. Se foi Deus que me mandou, o inimigo não vai me derrotar. Se foi Deus que me mandou, eu vou receber a minha vitória em nome de Jesus. Porque Ele está orando. A palavra diz que hoje, Jesus, Ele intercede por nós. Ele intercede pela tua vida, irmãos. Embora você pense que está sozinho, mas você está coberto de uma oração espiritual, você está coberto da palavra de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa: quando você sair aqui nessa noite, mesmo que o inimigo se levante através de uma tempestade, você sairá daqui coberto pela palavra de Deus. E aí, de repente, no meio da confusão aqui, ainda interpretando o texto aqui, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Olha aí, mais uma tempestade, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Tem coisas que nós estamos sendo abençoados, mas tem coisa que o vento está soprando ao contrário, meu irmão. Tem hora que está na prova. E como é que tu passa? Como é que você passa na bênção? O cara, quando passa na bênção, ele está feliz, né? Está felizão. Mas quando ele passa na prova, aí ele fecha tudo. Quando o cara está na bênção, ele chega aqui e abraça todo mundo. Mas quando está na prova, senta, já não quer falar comigo. Não fala comigo que eu não estou bem hoje. E aí tem uns que ainda fala assim, eu levantei no pé esquerdo. Não fala comigo hoje, não, eu levantei no pé esquerdo. Você comeu alguma coisa ali estragada? Não, mas como estou bem mesmo. Estou mal mesmo, né? Mas porque está passando pela tempestade. E aí, de repente, no meio da tempestade, estamos sozinhos. Aí, olha aqui. Mas a quarta, 23 e 6 horas da manhã, de madrugada, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Mas no 26, e os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, disseram assustados, dizendo: é um fantasma, é um fantasma. Gente, quando a pessoa está sob uma pressão, está sob a tribulação, quando a pessoa está no deserto, até Jesus vira fantasma. Às vezes Deus não deixa nem a gente ver anjo, nem deixa o anjo visitar a nossa casa, porque você vai correr, vai esconder debaixo da cama, vai esconder debaixo do lençol, pensando que é o próprio demônio, vai pensar que é um fantasma. Tem gente que Deus não está ouvindo, não está falando no seu ouvido, sabe por quê? Ai meu Deus, estou tendo alucinação, eu vou no médico, vou no psiquiatra, porque eu estou ouvindo vozes. E tem gente que está ouvindo vozes, pastor, estou ouvindo vozes. Mas
se o pastor não tiver discernimento, vamos orar para repreender, mas é Jesus que está falando. Tem hora que é hora de falar, mas tem hora que é hora de ouvir. Tem hora que você dobra o teu joelho e fala, pede. Mas você já pelo menos tirou um minutinho só de joelho para falar, eu quero te ouvir, Jesus. Quero te ouvir, Jesus. Fala comigo, Jesus. Aí Jesus fala. Eis-me aqui. Aí Jesus fala, eu estou aqui, levanta-te. E você tem que levantar, porque Jesus está dizendo nessa noite, você tem que se levantar no meio da tempestade, você tem que se levantar no meio do problema, porque não é um fantasma não, o sobrenatural não é fantasma não, o sobrenatural não é o inimigo não, o sobrenatural é Jesus na tua vida, o sobrenatural é o milagre da tua vida. Ainda que a noite esteja escura, porque no alto mar, já pensou naquela escuridão, as ondas estão, eu vou morrer, Senhor nos acuda, Jesus nos abandonou, e quando Jesus veio ajudar, fantasma, e às vezes a gente até, entre os homens, tem até uma brincadeira, pastor, tu está gritando, parece uma mulherzinha, não tem isso, tem uma mulherzinha, parece que está gritando, mas eu vi aqui, não tinha mulher, não, eu sou homem, cara. Olha só o homem gritando, já pensou 12 homens, aquela turma toda gritando, fantasma, é um fantasma, daqueles homens arrão experientes, e gritando, apavorados. Deus não quer que você ande apavorado, Deus não quer que você ande com medo, Deus quer que você ande com Jesus, porque se Ele não estiver ali no barco, mas Ele vai andar sobre o mar, e vai te alcançar, e você não vai afundar. Até rimou, fiz até uma rima aqui, que coisa maravilhosa, é um fantasma, olha aí acontece aquela cena, que todos criticam Pedro, todos eles criticam Pedro, e olha só o que disse, vem Pedro, desce do barco, andou sobre as águas para ter ido com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, acabou dizendo, salva-me. Muitos aqui eu já vi criticar Pedro, mas eu não critico Pedro não, você sabe por quê? Porque pelo menos ele teve a coragem de sair do barco. Irmãos, tem hora que você tem que sair do barco, porque às vezes sair do barco é sair da sua zona de conforto, sair do barco é arriscar, sair do barco é conhecer novos horizontes, sair do barco é sair do estado de inércia, porque hoje conta essa história de um homem que andou sobre o mar e andou com Jesus. Quem foi? Pedro. Irmãos, se você estiver fazendo as mesmas coisas, você vai receber as mesmas coisas. Mas se você estiver arriscando grandes coisas, você também corre o risco de receber grandes coisas. Tem coisas que acontecem que nós temos que dar testemunho. Quando alguém falou, o homem andou sobre o mar, Pedro levantou a mão e falou, eu andei sobre o mar. Ele não viveu de experiência dos outros, ele não viveu sob a expectativa, sobre o testemunho de outras pessoas, não. Pedro viveu sob a expectativa da sua própria experiência com Deus, e Deus está falando nessa noite, 2013 é ano de nós termos grandes experiências com Deus, é ano de você arriscar. Eu vivi numa zona de conforto, que eu vou usar publicamente, eu fiquei mais de 30 anos morando com meus pais, tinha medo de sair de lá, eu tinha medo de sair da casa dos meus pais. No dia que eu saí, eu casei com a minha esposa, Deus abençoou a minha vida, eu tinha medo de andar sobre o mar, e hoje eu já não dependo, graças a Deus, de agora, em breve, e agora eu e minha esposa, nós vamos morar na nossa casa. Deus, Senhor. Você sabe por quê? Porque os dias não é decisão, vou pular do barco,
Tem hora que é hora de ficar no barco, mas tem hora que é hora de sair do barco. Jesus falou, sai do barco. E Pedrão foi lá. E aí, não, mas aí Pedro chegou no meio do caminho, né? Saiu do barco, né? Olha aí o que aconteceu. Ele teve medo, começou a afundar. Mas da próxima vez, se acontecesse, ele já era um homem experiente. Se acontecesse uma próxima vez, ele não iria mais afundar, porque ele passou por uma experiência. Quando nós passamos por uma experiência diante de Deus, sabe o que acontece? Você se torna um homem de fé. Não pela fé daquilo que eles contam. Porque quando a Marcinha chegar sexta-feira e falar assim, quem está contando bem? Você vai levantar a tua mão. Vai ficar cheio. E ela, está chovendo bênção nesse lugar. Você vai vir aqui para contar a experiência, não do teu filho, não do teu namorado, não da tua esposa, não do teu amigo, não de outras pessoas, mas você vai vir aqui e vai dizer, Deus fez um milagre na minha vida. Mas tem que arriscar. Eu imagino, porque, irmãos, se Deus mandou você ir, vai. Você sabe por quê? Porque Ele vai estender suas mãos. Rapidamente. Podendo orar. O teatro aqui rápido. Teatro grande virtual. Eu sou o Marcão, eu sou o Pedrão, eu sou o Marco. Vou escolher um Jesus aqui. Não posso fazer o papel de Jesus? Então Jesus, depois de 40 dias no deserto, Jesus aqui, jejuando, sem comer nada. É brincadeira. Aí Jesus, vem cá Jesus. Vem cá Jesus, Jesus está aqui sobre o mar. E eu estou no barco. Aí olha só, vamos sair rapidinho. Fala assim, vem Marcão.